O resultado que você ainda não tem está atrás da mentalidade e do tipo de liderança que você ainda não decidiu sustentar. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em consciência e transformamos consciência em resultados. Hoje seguimos livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, capítulo 5 do livro Mindset, negócios, mindset e liderança, nossa autora querida Carol Dweck. Hoje seguimos na parte 3 do capítulo 5. Se você ainda não ouviu as outras duas partes, volta 2 vídeos aí para trás, escuta a primeira parte e a segunda parte para você entender o que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Aqui na parte 3 do capítulo 5, o livro vai subir o tom, tá, gente? Porque a partir de agora não estamos mais falando apenas de líderes individuais, né? A parte 1 e a parte 2 deu muitos exemplos de vários líderes individuais. Agora nós estamos falando do impacto coletivo do ego, do custo invisível de um mindset fixo, quando alguém com esse mindset chega ao poder. Então é um impacto maior. A gente está falando de coletividade, tá? Como o ego atinge a coletividade. E aí a Carol Dweck, ela vai mostrar pra gente nesse texto uma sequência de histórias que parecem que são muito diferentes, mas não são. Elas vão seguir um mesmo roteiro, tá? Então, vamos fazer a leitura da parte 3 do capítulo 5, depois eu vou voltar aqui para elencar para vocês todas essas histórias que ela vai sequenciar, que parecem muito diferentes, mas vão seguir o mesmo roteiro e eu vou falar esse roteiro para vocês, tá? Gosto sempre de fazer a leitura primeiro do livro para que você escute e você tire as suas próprias conclusões da leitura. Depois você vai juntar a sua conclusão com a minha conclusão. E você vai ter uma consciência muito mais rica, né? De mundo, de vivência. Então vamos lá. O nome desse subtítulo de agora é Colisão de Dois Gênios. Os gênios da casa também quase derrubaram a AOL e a Time Warner. Steve Case da AOL e Jerry Levin da Time Warner eram 2 CEOs de mindset fixo que fundiram as suas empresas. Consegue adivinhar o que aconteceu? Imagina, porque um já não é suficiente, então vamos de 2 CEOs de mindset fixo. Então vamos lá, Steve Case e Jerry Levin tinham muita coisa em comum. Ambos cultivavam uma aura de suprema inteligência. Ambos procuravam intimidar as pessoas com seu brilho e todos sabiam que ambos costumavam reivindicar o que não mereciam. Como gênios da casa, nenhum deles queria ouvir reclamações e ambos se dispunham a despedir quem não jogasse em equipe. Isto é, quem não preservasse a fachada que eles haviam construído, porque era isso que era para eles jogar em equipe. Quando a fusão efetivamente ocorreu, a AOL tinha tantas dívidas que a outra empresa se viu às portas da falência. Você poderia pensar que os 2 CEOs trabalhariam em conjunto, unindo esforços para salvar a empresa que eles haviam criado. Mas, ao contrário, cada qual tratou de aumentar o seu poder pessoal. Levin foi o primeiro a cair, mas Case continuava a não tentar fazer com que as coisas dessem certo. Com efeito, quando o substituto de Levin, Richard Parsons, mandou alguém cuidar de reerguer a AOL, Case se opôs veementemente. Quem recuperasse a AOL ficaria com o mérito. Assim como fizera Iacocca, era melhor deixar que a empresa desabasse do que permitir que outro príncipe fosse coroado. Case foi finalmente aconselhado a renunciar ao cargo e ficou furioso. Como Iacocca, negou qualquer responsabilidade pelos problemas da empresa e jurou se vingar
daqueles que tinham se voltado contra ele. Por causa dos gênios da casa, a AOL e a Time Warner terminaram o ano de 2002 com uma perda de quase 100 bilhões de dólares. Foi o maior prejuízo anual da história dos Estados Unidos, por causa de 2 homens, 2 mentes. Próximo subtítulo: invulnerável, invencível e merecedor. Não estamos falando de Deus, tá? E a Coca, Dunlap, Lay, Skilling, Case e Levin. Eles nos mostram o que pode acontecer quando pessoas de mindset fixo passam a gerir empresas. Em cada caso, um homem brilhante colocou a companhia em perigo porque provar a si mesmo e a seu legado era o mais importante. Não eram pessoas perversas no sentido comum da palavra, não tinham intenção de prejudicar, mas em momentos críticos de decisão, optaram por aquilo que os faria se sentirem bem a seus olhos e aos olhos alheios, em vez de preferir o que seria melhor para os objetivos de longo prazo da empresa. Pôr a culpa em outros, esconder os erros, elevar artificialmente o preço das ações, esmagar rivais e críticos, espezinhar os pequenos. Eram esses os procedimentos operativos que normalmente usavam. O que é fascinante é o fato de que, enquanto levavam suas empresas no caminho da ruína, todos esses líderes se sentiam invulneráveis e invencíveis. Em muitos casos, dedicavam-se a atividades altamente competitivas e enfrentavam ataques de rivais ferozes, mas viviam uma realidade diferente. Era um mundo de grandeza e mérito. Kenneth Lay tinha um grande sentido de mérito. Mesmo na época em que ganhava milhões de dólares anuais na Enron, contraiu grandes empréstimos pessoais na empresa, deu emprego e contratos aparentes e usou os aviões da firma como se fossem de sua família. Mesmo nos anos difíceis da Chrysler, e a Coca organizava festas opulentas para a elite da empresa. Em todas elas, como um rei, dava a si mesmo um presente dispendioso, cuja fatura era mandada aos executivos da empresa. Falando dos dirigentes da AOL, um antigo funcionário afirmou: estamos falando de homens que se consideravam com direito a tudo. Não admira que esses líderes acreditassem ser invencíveis, envoltos no manto da realeza, rodeados por aduladores que exaltavam suas virtudes e ocultavam os problemas. O mindset fixo criava neles um reino mágico, no qual o brilho e a perfeição do rei eram constantemente confirmados. Com esse mindset, eles se sentiam completamente realizados. Por que iriam abandonar aquele reino e enfrentar a feia realidade das imperfeições e dos fracassos da vida real? Como diz Morgan McCall no seu livro Voando Alto, infelizmente, muitas vezes as pessoas gostam das coisas que prejudicam seu crescimento. As pessoas gostam de utilizar suas qualidades para obter resultados rápidos e espetaculares, ainda que não estejam desenvolvendo as aptidões de que mais tarde necessitarão. Preferem acreditar que possuem as boas qualidades que todos afirmam e não levar a sério, tanto quanto deveriam, suas deficiências. Não gostam de ouvir más notícias, nem de receber críticas. Há um tremendo risco em abandonar uma coisa que somos capazes de fazer bem para tentar dominar algo novo. E o mindset fixo faz com que isso pareça ainda mais arriscado. Próximo subtítulo: chefes cruéis. Alguém se identifica? Ou como chefe ou como subordinado? Vamos lá. McCall prossegue dizendo que quando líderes se sentem inerentemente melhores do que os demais, podem começar a acreditar que é possível ignorar as necessidades e os sentimentos dos outros. Nenhum dos chefes de mindset fixo que examinamos
tinha grande preocupação com as pessoas comuns. E muitos decididamente menosprezavam aqueles que se encontravam abaixo deles na hierarquia das empresas. Aonde isso leva? Sob o pretexto de manter os funcionários na linha, esses chefes são capazes de maltratá-los. Gente, isso é tão comum, né? Parece que a gente está falando do todo, né? Mas não é o todo. E a Coca fazia brincadeiras cruéis com os seus executivos, a fim de fazê-los perder o prumo. Os colegas de Jerry Levin, da Time Warner, o equiparavam ao brutal imperador romano Calígula. Skilling era conhecido por ridicularizar rudemente os menos inteligentes do que ele. Harvey Horsstein, especialista em liderança corporativa, escreve em seu livro Chefes Cruéis que esse tipo de abuso representa o desejo dos chefes de realçar a sua própria sensação de poder, competência e valor à custa dos subordinados. Lembram-se de que verificamos em nossos estudos como as pessoas de mindset fixo procuram comparar-se com pessoas em pior situação do que elas? O princípio é o mesmo, mas há uma diferença importante. Esses chefes têm o poder de colocar as pessoas em situação pior. E quando o fazem, sentem-se melhor consigo mesmos. Horsstein descreve Paul Kazarian, antigo CEO da Sunbeam Oster. Ele se considerava um perfeccionista, mas isso era apenas um eufemismo para alguém que trata mal os demais. Quando se irritava com os subordinados, lhes atirava objetos. Um dia, por haver desagradado Kazarian, o auditor virou alvo de um jarro de suco de laranja. Às vezes, as vítimas são pessoas que os chefes consideram menos talentosas. Isso pode alimentar o seu senso de superioridade. Mais frequentemente, as vítimas são os mais competentes, porque são os que representam a maior ameaça a um chefe de mindset fixo. Um engenheiro de uma grande construtora de aviões, entrevistado por Horsstein, se referiu assim a seu chefe. Seus alvos eram geralmente aqueles entre nós que éramos mais competentes. Quer dizer, se alguém realmente se preocupa com o nosso desempenho, não vai atormentar os que estão trabalhando melhor. Olha essa frase, vamos repetir? Se alguém realmente se preocupa com o nosso desempenho, não vai atormentar os que estão trabalhando melhor, né? Mas é o que fazem aqueles que, na verdade, se preocupam com a própria competência. Quando os chefes humilham os demais, há uma mudança no ambiente. Tudo começa a girar em torno da satisfação do chefe. Em Empresas Feitas para Vencer, Collins nota que em muitas das empresas usadas para comparação, as que não evoluíram de boas para excelentes ou que o fizeram e se desvalorizaram novamente, o líder se tornava a principal causa de preocupação. No momento em que um líder faz com que ele próprio se torne a principal realidade com que se importam as pessoas, em vez de fazer com que a principal realidade seja a própria realidade, temos uma receita para a mediocridade ou coisa pior. Nas décadas de 1960 e 1970, o banco Chase Manhattan era presidido por David Rockefeller, um líder excessivamente controlador. Segundo Collins e Porras, no livro Feitas para Durar, seus gerentes viviam diariamente assustados com a perspectiva de sua desaprovação. Ao fim de cada dia, suspiravam de alívio. Que bom! Mais um dia se passou e eu não estou em apuros. Mesmo muito depois de seu auge, os principais gerentes hesitavam em apresentar uma ideia nova porque talvez David não goste. Collins e Porras relatam que Ray McDonald, da Bullhawks, ridicularizava publicamente os gerentes pelos erros que cometessem, a ponto de inibir as inovações. Em consequência, embora a Bullhawks estivesse à frente da IBM nos estágios iniciais da indústria de computação,
a empresa acabou ficando ultrapassada. O mesmo aconteceu com a Texas Instruments, outra empresa líder nesses animadores estágios iniciais da indústria de computação. Quando não gostavam de uma apresentação, Mark Shepard e Fred Bussey davam gritos, batiam na mesa, insultavam o apresentador e atiravam objetos. Não admira que seus funcionários perdessem o espírito empreendedor. Gente, isso é tão real, eu tô lendo e parece que eu estou me vendo, porque eu trabalhei em lugares assim. Sabe? Isso que ela tá falando, isso é muito real. O funcionário, ele perde o espírito de trabalhar ali dentro, de vestir a camisa, de realmente querer que as coisas aconteçam, fazer o melhor, dar o seu melhor, né? Continuando, quando os chefes se tornam controladores e abusivos, colocam todos no mindset fixo. Isso significa que, em vez de aprender, crescer e levar a empresa adiante, todos passam a se preocupar com o fato de estarem sendo julgados. O processo começa com o medo do chefe de ser julgado e acaba se transformando no medo que todos passam a sentir de serem avaliados. Dificilmente a coragem e a inovação sobrevivem ao mindset fixo de uma empresa. Próximo subtítulo, líderes de mindset de crescimento em ação. Então agora vamos mudar de mindset. Andrew Carnegie disse certa vez: desejo ter como epitáfio: aqui jaz um homem que teve a sabedoria de trazer para o seu serviço gente que sabia mais do que ele. Bem, vamos abrir a janela e deixar entrar um pouco de ar. O mindset fixo é muito opressivo. Mesmo quando esses líderes estão correndo pelo globo em recepções com figurões internacionais, o seu mundo sempre parece pequeno e contido, porque as suas mentalidades estão sempre concentradas em uma coisa: reconheçam-me. Quando entramos no mundo dos líderes de mindset de crescimento, tudo muda. Ilumina-se, expande-se, enche-se de energia, de possibilidades. Você pode pensar, ora, isso parece divertido. Nunca me passou pela cabeça dirigir uma empresa, mas quando eu fiquei sabendo o que esses líderes tinham feito, pareceu-me a coisa mais excitante do mundo. Selecionei 3 dentre eles para examinar, em contraste com os de mindset fixo, que ela avaliou vários, né? Ela escolheu Jack Welch, da General Electric, porque é uma figura mítica, com um ego que ele controla. Não se trata de uma pessoa direta, mas naturalmente discreta, que pensa no crescimento. Também escolhi Lou Gerstner, o homem que veio salvar a IBM, e Annie Mulcahy, a mulher que fez a Xerox reviver, como figuras contrastantes com relação a Alfred Dunlap, também especialista em recuperação. Jack Welch, Lou Gerstner e Annie Mulcahy são também fascinantes por haverem transformado as suas empresas. Conseguiram isso eliminando o mindset fixo e elegendo em seu lugar uma cultura de crescimento e trabalho de equipe. Ver Gerstner e a IBM é como observar a Enron transformada na meca do mindset de crescimento. Como eram líderes que possuíam mentalidade de crescimento, começaram pela crença no potencial e no desenvolvimento humanos, tanto nos deles próprios quanto nos de outras pessoas. Em vez de usar a firma como veículo para a própria grandeza, usaram-na como máquina de crescimento para si mesmos, os empregados e a empresa como um todo. Warren Bennis disse que muitos chefes são entusiasmados e entusiasmantes, mas não avançam para lugar algum. Essas pessoas não falam como nobres, falam em trajetos inclusivos, cheios de aprendizado e de satisfação. Próximo subtítulo, Jack: ouvir, dar crédito e instruir.
Quando Jack Welch assumiu a General Electric, que nós vamos chamar de GE, em 1980, a empresa estava avaliada em 14 bilhões de dólares. 20 anos depois, o Wall Street estimou-a em 490 bilhões. Era a empresa mais valiosa do mundo. A revista Fortune considerou Jack Welch o mais universalmente admirado, estudado e imitado entre os CEOs de seu tempo. É impossível calcular o seu impacto econômico total, mas deve ser um impressionante múltiplo de seu desempenho na GE. Para mim, o mais impressionante foi um artigo na página de opinião do New York Times, de autoria de Steve Bennett, CEO da Intuit. Ele disse: aprendi a instruir os funcionários quando estive na General Electric com Jack Welch. Ele se dirigia diretamente ao funcionário que estivesse na linha de frente, a fim de saber o que estava acontecendo. Em certo momento, no início da década de 1990, eu o vi em uma fábrica de refrigeradores em Louisville. Ele foi diretamente à linha de montagem para ouvir o que eles tinham a dizer. Converso frequentemente com os empregados da linha de frente e aprendi isso com Jack. Essa citação é eloquente. Jack era evidentemente um homem ocupado, um homem importante, mas não dirigia a empresa como fazia Iacocca, a partir da luxuosa sede, onde seus contatos mais frequentes eram com os garçons de luvas brancas. Welch nunca deixou de visitar as fábricas e ouvir os trabalhadores. Estes eram pessoas que ele respeitava, com as quais aprendia e que em troca ele instruía. Há também a ênfase no trabalho em equipe e não no régio eu. Na sua autobiografia percebe-se desde o início, já na dedicatória e na nota do autor, que alguma coisa nele é diferente. Não é o eu sou um herói de Lee Iacocca ou eu sou um superastro de Alfred Dunlap, embora pudesse facilmente reivindicar ambos os títulos. Em vez disso, ele diz: detesto ter de usar a primeira pessoa. Quase tudo o que fiz na vida foi realizado junto com outras pessoas. Por favor, lembrem-se de que cada vez que virem a palavra eu nestas páginas, isso se refere a todos aqueles colegas e amigos e a alguns que eu possa ter deixado escapar. Ou essas pessoas encheram a minha jornada de grande alegria e aprendizado. Frequentemente fazem com que eu pareça melhor do que eu sou. Já percebemos que o eu dos CEOs famintos por reconhecimento se transforma no nós do líder de mindset de crescimento. É interessante reparar que antes que o Welch conseguisse eliminar da empresa o mindset fixo, foi preciso erradicá-lo de si próprio. E creiam, foi preciso muito esforço. Ele nem sempre foi o líder que aprendeu a ser. Olha que lindo, ele aprendeu a ser. Em 1971, era candidato a uma promoção e o chefe de recursos humanos da GE redigiu um memorando cauteloso. Registrou que, apesar dos muitos pontos fortes de Welch, a promoção dele tem mais riscos do que o normal. Prosseguiu dizendo que Welch era arrogante, não sabia receber críticas e se apoiava demasiadamente em seu talento, em vez de em seu esforço e em sua competente equipe. Não eram bons sinais. Felizmente, cada vez que o sucesso lhe subiu à cabeça, alguém o advertiu. Um dia, o jovem Dr. Welch, muito bem vestido num terno chique, entrou em seu novo conversível. Tratou de fechar a capota e recebeu em cheio um jato de óleo escuro e pegajoso, que lhe arruinou tanto o terno quanto a pintura de seu querido automóvel. Lá estava eu me achando um grande homem e rapidamente veio a advertência que me levou de volta à realidade. Foi uma lição importante. Há um capítulo inteiro intitulado Muito Cheio de Mim, que fala da época em que tratava de aquisições e achava que não era capaz de errar. Ele comprou a empresa Kaider, Peabody, um banco de investimentos em Wall Street, cuja cultura era semelhante à da Enron.
Foi um desastre que fez a GE perder centenas de milhões. Nunca esqueci a experiência com a Kaider. Ela ensinou-lhe que há uma diferença muito tênue entre a autoconfiança e o orgulho exagerado. Dessa vez o orgulho venceu e me deu uma lição que eu jamais esquecerei. O que ele aprendeu foi o seguinte: a verdadeira autoconfiança é a coragem de se abrir, acolher as mudanças e as novas ideias, qualquer que seja a sua fonte. A verdadeira autoconfiança não se reflete num título, num terno caro, num belo carro ou numa série de aquisições. Reflete-se em seu mindset, sua disposição para crescer. Bem, a humildade é um começo, mas que dizer das habilidades gerenciais? A partir de suas experiências, o Elch compreendeu cada vez mais o tipo de líder que desejava ser. Um gerente voltado para o crescimento, um guia e não um juiz. Quando era um jovem engenheiro na GE, certa vez ele causou uma explosão química que arrancou o telhado do prédio em que trabalhava. Emocionalmente abalado pelo que acontecera, foi dirigindo o carro 160 quilômetros até a sede da empresa, a fim de enfrentar os seus superiores e explicar o sucedido. Mas ao chegar, foi recebido de maneira compreensiva e alentadora. Nunca se esqueceu disso. A reação de Charlie me causou profunda impressão. Se estivermos gerenciando pessoas que evidentemente se afligem com um erro, nossa tarefa é ajudá-los a atravessar a má fase. Aprendeu como selecionar pessoas, segundo seu mindset e não pelo seu pedigree. Inicialmente, os títulos acadêmicos o impressionavam. Contratou engenheiros diplomados pelo MIT, por Princeton e pela Caltech. Mas depois de algum tempo percebeu que o mais importante não era isso. Acabei compreendendo que o que realmente procurava eram pessoas com paixão e desejo de realizar. O currículo não me dizia muita coisa sobre esse apetite interior. Chegou então a chance de ser o CEO. Cada um dos 3 candidatos precisava convencer o presidente em exercício de que era o melhor para assumir o cargo. O Elch fez a sua campanha com base em sua capacidade de crescimento. Não afirmou ser um gênio, nem que era o maior líder que já existira. Prometeu desenvolvimento. Obteve o cargo e cumpriu a promessa. Abriu imediatamente um diálogo e os canais para receber feedbacks honestos. Tratou rapidamente de perguntar aos executivos do que gostavam e do que não gostavam na empresa e o que achavam que era preciso mudar. Sim, eles foram surpreendidos. Na verdade, estavam tão habituados a adular os chefes que nem sequer conseguiam pensar nas respostas àquelas perguntas. Em seguida, o Elch fez saber a sua doutrina. Esta empresa tem a ver com crescimento e não com presunção. Acabou com o elitismo, ao contrário de nossos líderes de mindset fixo. Certa tarde deu uma palestra em um clube frequentado pela elite de executivos da GE. Aquele era o lugar onde os inovadores e os que tinham ideias deveriam ser vistos e ouvidos. Para surpresa deles, não os elogiou. Disse: não encontrei nada de valioso naquilo que vocês estão fazendo. Então pediu-lhes que pensassem em funções que fizessem mais sentido para eles e para a empresa. Um mês depois, o presidente do clube procurou o Elch, trazendo uma sugestão: transformar o clube em uma força de voluntários para a comunidade. Depois de 20 anos, esse programa aberto a todos os funcionários já possuía 42 mil membros. Gerenciavam programas de ensino em escolas dos bairros pobres e construíam parques, playgrounds e bibliotecas em comunidades carentes. Agora contribuíam para o crescimento alheio e não para os seus próprios egos. Livrou-se dos chefes cruéis
E a Coca tolerava e até mesmo admirava chefes desse tipo, capazes de fazer com que os trabalhadores produzissem. Serviam para o que ele queria. O Welch admitiu que muitas vezes também fingia ignorar a existência de tais chefes. Mas na organização que agora tinha em mente, não poderia mais fazer isso. Diante de 500 gerentes, expliquei por que pedi a 4 funcionários que saíssem da empresa no ano anterior, embora seu desempenho financeiro fosse adequado. Pedi que fossem embora por não praticarem nossos valores. A maneira correta de aumentar a produtividade era o aconselhamento e não o terror. Valorizava o trabalho em equipe e não a genialidade individual. Durante muitos anos, a GE, assim como a Enron, recompensara o autor único de uma ideia. Mas agora, o Welch passou a recompensar a equipe que punha a ideia em funcionamento. Em consequência, os líderes foram estimulados a compartilhar com suas equipes o reconhecimento pelas ideias e a não receber sozinhos todo o crédito. Isso fez grande diferença. Tava lá do outro lado. Maria. Tava lá do outro lado. Isso fez grande diferença. Ai, me perdi. Vamos voltar aqui. Em consequência, os líderes foram estimulados a compartilhar com suas equipes o reconhecimento pelas ideias e a não receber sozinhos todo o crédito. Isso fez grande diferença na maneira pela qual nos relacionávamos uns com os outros. Jack Welch não foi uma pessoa perfeita, mas estava dedicado ao crescimento. Essa devoção manteve o seu ego sob controle, conservou ligado à realidade e em contato com a sua humanidade. Afinal, fez com que o seu trajeto fosse próspero e gratificante para milhares de pessoas. Ok? Então, a parte 3 do capítulo 5 termina aqui. Próximo vídeo já vai ser falando sobre o outro CEO com mindset de crescimento, Lu, tá? Então, gente, eu peço perdão aqui pela pausa que eu fiz. Eu perdi aqui onde que estava a leitura. Vamos terminar aqui fazendo as nossas considerações, né? Bom, eu tinha falado com vocês antes de ler o texto que nessa parte do capítulo o livro sobe o tom, né? Porque ele não está falando mais apenas de líderes individuais, ele começa a falar do impacto coletivo que o ego tem, né? Do custo invisível que um mindset fixo dá a uma empresa quando chega ao poder. E aí a Carol traz uma sequência de histórias que parecem muito diferentes, mas não são, elas seguem o mesmo roteiro. Qual que é o roteiro, né, que eu falei que eu ia falar para vocês? Você tem CEOs brilhantes, você tem uma inteligência fora da curva, você tem reconhecimento, você tem status, você tem genialidade e você tem empresas gigantes colocadas à beira do colapso por causa do ego desses CEOs, né? Quando ela fala de a colisão de 2 gênios no livro, ela fala da fusão entre a AOL e a Time Warner, né? 2 empresas enormes dos Estados Unidos. Essa fusão não produziu grandeza, né? Você pensa que você vai juntar 2 empresas enormes e vai fazer uma coisa gigantesca, mas não. Essa fusão não produziu grandeza, ela produziu vaidade em duplicidade. Bingo, né? Por quê? Porque a gente tinha 2 líderes, um de cada empresa, mais preocupados em preservar sua própria imagem do que em resolver mesmo a realidade. O que é a realidade? É a empresa em si, todos os problemas que ela traz, né? E aí eu chego num ponto central, muito profundo, dessa parte do texto. Quando a liderança
ela está a serviço do ego, o aprendizado morre ali, ele não existe mais. O ego não dá espaço para isso, né? Agora, quando a liderança precisa provar genialidade, crescer se torna uma ameaça, né? Então, a gente tinha nessas empresas líderes que não eram perversos, mas nos momentos críticos, eles escolhiam sempre o que ia preservar a sua superioridade e não o que ia sustentar a empresa no longo prazo, né? Então, quando a liderança está a serviço do ego, o aprendizado morre ali, né? Quando a liderança precisa provar que é genial, crescer é uma ameaça. E aí, o que a gente tem? A gente tem culpar os outros, a gente tem esconder os erros, a gente tem inflar os resultados, silenciar os críticos, esmagar os talentos. Tudo isso são o quê? São as estratégias de defesa que um CEO de mindset fixo no poder usa, né? Todas essas são muito perigosas, mas sabe o que é mais perigoso? Eram esses CEOs se sentirem invulneráveis, porque eles se sentiam, né? Invulneráveis. Eles viviam cercados por aplausos, por privilégios, por bajuladores, um verdadeiro reino. Eu chamaria de reino psicológico, né? Porque não é um reino real, físico. Porém um reino psicológico, onde eles nunca precisavam encarar limites, eles nunca precisavam encarar falhas, eles nunca precisavam encarar aprendizados, né? E aí a Carol, ela chama a atenção também no texto para uma coisa muito essencial. Ela fala que quando o líder entra nesse estado, toda a empresa entra junto. Não tem como, ele não vai permitir que as pessoas sejam diferentes dele, né? Então, o medo vem e substitui a inovação. A avaliação vem e substitui a curiosidade. A autopreservação vem, porque as pessoas ficam na defensiva, ficam com medo. E substitui a coragem. E aí surgem os chefes cruéis. É por isso que surgem os chefes cruéis. Porque coisas ruins vão substituindo coisas boas no ambiente organizacional da empresa, né? Então, você tem humilhação, você tem controle excessivo, você tem ridicularização, você tem uma punição pública. Mas nada disso porque eles querem mais produtividade na empresa. Não está relacionado a isso. Isso tudo é porque eles precisam se sentir superiores, né? Você vê, se trata deles. Não se trata da empresa, né? Então, onde o ego, ele governa, o crescimento não sobrevive. Não é nem que o crescimento não governa, ele não sobrevive. E aqui tá um grande bingo, tá? Para quem quer que o seu negócio sobreviva e mais, cresça, desenvolva, não dá para ter crescimento e ego juntos. E aí, o texto, ele dá uma virada poderosa, né? Porque até então a gente falou só sobre a liderança de mindset fixo. E aí ele faz uma virada muito poderosa porque ele abre espaço para o outro tipo de liderança, que é a liderança do mindset de crescimento. E aí ela traz o exemplo do Andrew Carnegie, né? Que é um autor e ele resume esse outro tipo de liderança com muita perfeição, quando ele fala que no epitáfio teria que estar escrito, né? Aqui jaz um homem que teve a sabedoria de trazer para o seu serviço pessoas que sabiam mais do que ele, né? Depois ela traz o Jack Welch, da General Electric, né? Então, assim, surge o Jack Welch e abre-se um horizonte muito grande na nossa frente, porque ele era um líder que aprendeu, né? E às vezes de uma forma muito dura, né? Que a autoconfiança não é ostentação. A autoconfiança é você dar abertura, a autoconfiança é você ter escuta,
A autoconfiança é você ter capacidade de mudar. E aí ele entendeu uma coisa que os líderes de mindset fixo jamais conseguem compreender, né? Que liderar não é ser juiz. Liderar é ser um guia. Bingo, essa frase é maravilhosa. Essa expressão é maravilhosa, né? Ele errava, aí ele aprendia com aquele erro e ele ajustava. Então ele trocou o eu sou genial pelo vamos crescer juntos. Então ele valorizou as equipes, ele não valorizou as estrelas isoladas das equipes, ele valorizou as equipes, né? Ele recompensou valores das pessoas, ele não recompensou apenas números. Ele eliminou os chefes cruéis, porque ele um dia já foi subordinado e já teve chefes cruéis, né? Mesmo quando esses chefes cruéis davam resultado financeiro, ele eliminou. Então a lição aqui, eu acho que ela é muito clara, né? Empresas crescem quando pessoas crescem. Aquela empresa ela vai crescer quando as pessoas que estão lá dentro crescem, né? E essas pessoas, elas crescem quando elas não vivem com medo de serem julgadas dentro do trabalho delas, certo? Então, uma coisa leva a outra. Agora, pensa aqui comigo. Em qual área da sua vida você está tentando provar o seu valor, em vez de desenvolver um valor para aquele negócio, né? Para aquela área pessoal, para aquela área familiar? Em qual área da sua vida? Ao invés de tentar desenvolver valores, você está tentando provar o seu valor. Sem necessidade, né? Outra coisa, onde que o medo de errar, ele tem te impedido de aprender? Né? Isso é mindset fixo puro. Eu tenho medo de não conseguir fazer isso, então não vou nem tentar aprender. E é óbvio que você vai errar, porque você vai estar no início de aprender alguma coisa, né? Outra coisa, você está construindo algo para sustentar a sua imagem ou você está construindo algo para sustentar o seu futuro? Pensa bem, né? E como que seria a sua liderança? Mas eu não tenho empresa, eu nem trabalho fora. Ok, como que seria a sua liderança sobre a sua vida, a sua liderança sobre a sua família, a sua liderança sobre o seu negócio? Se você operasse a partir do crescimento, do desenvolvimento e não da defesa, como seria? Né? Pensou? Porque a verdadeira autoconfiança, ela não está em você parecer perfeita. A verdadeira autoconfiança está em estar disposta a crescer. E no meu livro Mente de Ouro, eu aprofundo exatamente isso. Como que você sai de uma mentalidade de defesa, uma mentalidade de escassez, de autoproteção e constrói uma identidade nova que seja de crescimento, de prosperidade, de liderança mesmo, né? Ele é um manual super prático, direto, para poder transformar padrões mentais que você tem, que sabotam as suas decisões financeiras, decisões emocionais, decisões profissionais, e substitui por decisões de que tenham clareza, que te tragam disciplina e te tragam uma ação consistente. E você ainda recebe junto um bônus que eu chamo de cofre dourado da prosperidade, que tem exercícios guiados, curtinhos, diários, para instalar em você uma mentalidade de crescimento diante de desafios que são reais, né? O medo de errar, a insegurança, a comparação, bloqueios financeiros, tá joia? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora eu vou fazer uma pergunta, sempre faço uma pergunta no final do vídeo.
e peço que vocês respondam nos comentários para que vocês reflitam sobre tudo isso que a gente estudou hoje, né? Em que área da sua vida que você decide, a partir de hoje, trocar o ego defensivo por um crescimento consciente? Que área da sua vida o ego ele só está te fazendo mal? E se você escolher crescer, conscientemente vai te fazer bem. Ok? Combinado? Vocês estão no Clube da Mente de Ouro. Aqui, a liderança, ela começa dentro, não fora. Aqui não tem teoria vazia, porque empresas quebram quando o ego passa a mandar, né? Mas, pelo contrário, você tem vidas que prosperam quando o crescimento, ele lidera, ok? O mindset fixo, ele pode até criar reinos, né? Mas ele destrói legados, não fica um legado. Já o mindset de crescimento, ele cria trajetos e sustenta futuros, né? Que são criados onde esses trajetos vão levar. E a liderança que transforma até mesmo o mundo, ela começa pela mente, só que por uma mente que aceita crescer, se desenvolver, ok? Então, como eu sempre digo, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por causa disso que eu estou aqui, para ler essa página para você, com você e por você. Então, já te peço para se inscrever no Clube da Mente de Ouro. Segue comigo, porque a gente vai continuar dentro do capítulo 5 e a gente vai mergulhar em outro CEO com atitudes extremamente nobres dentro da empresa. Ok? Um beijo no coração de vocês.